É o que eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu já compartilhar aqui. Hoje a gente entra no capítulo 4, que fala então sobre o equilíbrio de Jesus na sua humanidade, a maneira como Jesus valorizava estar perto das pessoas, então a maneira como ele valorizou o ser humano de uma forma geral, maneira como ele se dirigia às pessoas e tratava, e o relacionamento com Jesus sempre vai gerar transformações. Então, aquela velha história, vem como está, mas nunca fica como está, né? Para que Deus, então, possa, de fato, fazer aquilo que ele deseja. A Bíblia fala lá no livro de Romanos, né, 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas porque tem um propósito. E tudo que acontece, está no controle de Deus sobre a nossa vida, tem um propósito de nos transformar à imagem dele. Então, isso é que é. Eita, cadê o negócio aqui? Que é o grande princípio aí da vida cristã. Então, aqui ele começa, no primeiro slide, ele fala assim, né? Deus é amor, de tal maneira que o registro bíblico declara que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Abram lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 9. Eu quero ler esse texto com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre esse conceito aí. Primeiro João 4:8, ele diz assim, eita, meu Deus, espera aí só um minutinho, deixa eu liberar o povo aqui. Aquele que não ama, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto, no verso 9, ele diz assim: Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco. Por causa, por esta causa, Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. No verso 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para ser propiciação ou substituição pelos nossos pecados. Então, o conceito de amor, ele é um conceito muitas vezes que eu acho confundido um pouquinho pelas pessoas, né? Quando a gente normalmente fala de amor, as pessoas sempre associam a sentimento. Então, eu realmente amo aquela pessoa, eu tenho um grande sentimento por ela. Então, as pessoas confundem amor com emoção, né? Com aquilo que eu sinto às vezes pela minha esposa, o que eu sinto pelo meu esposo, ou o que eu sinto pelos filhos, pelos pais, amigos. Não é a mesma coisa. Então, por que que não é a mesma coisa? Porque o amor ágape, como a Bíblia ensina, ele é o amor incondicional. Esse amor aí que nós estamos falando é desse tipo de amor. Ou seja, ele transcende aquilo que eu sinto, ele tem que transcender aquilo que eu penso. Então, ele tem que ser muito mais um ato em que eu obedeço aquilo que Deus me manda fazer em relação às pessoas, do que propriamente o que eu possa sentir a respeito delas. Existe um treinador até bem famoso, ele tem, quem já leu o livro do John Maxwell de liderança, e ele fala um pouco sobre a questão do líder, né, de como que você deveria liderar a sua equipe. E um dos conceitos que ele chama é: você não precisa gostar de todos eles, de toda a sua equipe. Sempre tem umas pessoas que você se identifica mais e outras menos. Assim é na igreja, né? Tem pessoas que a gente gosta de sentar do lado, que a gente gosta de sair da igreja e ir lá tomar, né, um refrigerante, comer uma pizza, e tem gente que a gente fala: paz, boa noite, paz seja convosco, e só, né? Mas a Bíblia diz
e nos ensina que amar, eu tenho que amar todo mundo. Eu não posso deixar de amar. Queria que vocês tentassem me explicar um pouquinho aquilo que eu acabei de dizer agora. Como é que pode, Priscila, eu não precisar gostar de uma pessoa, mas eu ter que amar essa pessoa? Quem pode me ajudar aí nesse conceito? Se é que vocês concordam com isso, né? Talvez vocês falem, pô, é impossível isso que você está dizendo. Boa noite, a paz seja convosco, professora. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Eu acho que, para mim, é tudo que eu escrevi hoje no meu status e mandei para algumas pessoas, que o amor ele não é um sentimento, então ele é uma escolha. Então, a partir do momento que eu decido amar, eu não vou ficar escolhendo quem amar. Então, por isso que Jesus falou, ele sabia quem estava do lado dele, ele sabia quem traía ele sabia quem mentia e quem o amava verdadeiramente. Mas mesmo assim, ele amou. Então eu entendo que amor para mim é uma escolha, é um posicionamento. E não é uma troca. Eu não vou esperar o outro me amar para eu amar. Porque o amor, ele não é essa troca que o mundo espera, né? Eu amo se você me amar. Então, a partir do momento que eu me posiciono, que eu escolho, que eu decido amar, eu vou agir como Cristo pede. É assim que eu vejo. Tô tremendo aqui, professor, eita glória. Isso mesmo, Fernanda. Mas você definiria amor como? Para mim, uma escolha. Uma escolha de quê? Uma escolha de amar. Tá bom. Se você tá, eu acho que aquilo que você falou está correto na minha visão. Acho que o amor que a gente sente, né, quando a gente pratica o amor, ele vai determinar as escolhas que nós vamos fazer. Até o que fez com que Jesus fosse para a cruz, o que fez com que Jesus encarnasse, o que fez com que Jesus permanecesse naquela cruz, passasse pela morte, foi porque o amor que ele sentia fez com que ele fizesse essa escolha. Sem sombra de dúvida, Fernanda, o amor te levará a escolhas na sua vida. Mas quando nós falamos em amor, tá certinho que você disse, só vou complementar um pedacinho só. Quando nós falamos de amor, ele não é sentimento, mas ele é atitude. É como eu me comporto em relação àquela pessoa. Então, quando Deus fala assim, ó, você precisa amar aquela pessoa, que tipo de comportamento eu preciso ter em relação àquela pessoa, independente daquilo que eu sinta em relação àquela pessoa. Porque vamos ser bastante honestos aqui, e bastante cristão, porque Deus está vendo. É, a gente não gosta de todo mundo. Tem gente que antigamente, lá quando a gente era do mundo, a gente falava assim, o santo não bateu. Não é assim? Você vai encontrar gente extremamente arrogante, você vai encontrar gente que está te puxando o tapete, dando bolada nas costas em você, você vai encontrar. E dizer que você gosta daquela pessoa, puxa vida, não é verdade. Pelo menos estou falando mais do meu caso, então, não é verdade. Mas a Bíblia diz e me ensina que independente o que aquela pessoa faça para mim, eu preciso amar aquela pessoa. Mas então, o que ele quer dizer de fato com isso? Para mim, a definição de amor ágape está em 1 Coríntios capítulo 13. Quero que você leia comigo lá. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, porque aí, de novo, escolha. Mas escolha é o quê? Escolher como eu vou agir em relação àquela pessoa. E como tem que ser a minha atitude em relação àquela pessoa. A Bíblia diz assim, né? Começando no verso 3, no verso 1, ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, eu me tornaria como um bronze ressoante ou um símbolo utilitante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios, todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria.
Ou seja, aqui, primeiro aqui, ele quer colocar importância. No verso 1 e 2, ele diz, se eu digo que sou cristã, eu posso fazer a obra de Deus, eu posso estar aqui super empenhado em um monte de coisa, mas se não for por amor, e se não tiver o amor ali, ele não serve para absolutamente nada. Quando você vai no livro de Apocalipse, Jesus escreve para as igrejas, ele pega a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso fazia tudo certo, mas ele disse assim, olha, tem contra ti que perdeste o primeiro amor. E aí ele vai para o verso 3. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Agora começa. O amor é sofredor, ou o amor tudo sofre. Ele é bom, ele é benigno, ou seja, ele trata o outro bem. Ele não é invejoso. Ele nunca se orgulha de absolutamente nada. Ele não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Então, ainda que uma pessoa, eu não queira ir no shopping com ela, eu não posso pensar mal dela. Eu tenho que amar ela. Então, eu não posso pensar mal dela. Isso é amor. Sem sombra de dúvida, eu vou ter que fazer uma escolha, Maria Fernanda. Porque a hora que aquela pessoa pisar no meu pé, puxar o tapete, der uma bolada nas minhas costas, Priscila, vou querer pensar mal dessa pessoa. Mas a Bíblia, que me ensina a amar essa pessoa, vai dizer assim: não, agora você vai ter que fazer uma escolha. Você não vai pensar mal dessa pessoa. E você vai ter que dobrar o seu joelho e você vai ter que orar por essa pessoa e pedir que Deus, né, que é o seu protetor, o Senhor entre com a providência ali naquela situação, mas que o Senhor abençoe aquela pessoa. Eu acabei de fazer uma escolha, mas a minha atitude, qual é a minha atitude? Baseada no amor, é de nunca pensar mal dela, nunca tratá-la mal, não é porque ela me trata mal que eu vou tratar ela mal, eu tenho que tratá-la bem também. A Bíblia diz: não se regozija com a iniquidade. Eu também não vou me alegrar se alguma coisa, né? Vou imaginar se alguém foi e bateu no carro dela, ou ela foi assaltada, por exemplo. Esse tipo de coisa não vai me alegrar. Eu já vi gente, às vezes, falando assim, ah, merecia. Não, tá vendo? Tá pagando. Isso daí é porque tá errando, porque a pessoa realmente, tá vendo? Fez aquilo para mim, ó, tá pagando em dobro que tá fazendo lá, né? Então, a Bíblia diz que você com o dever de amar, jamais vai se alegrar com algo triste que aconteça na vida do outro. E quando acontecer algo bom na vida do outro, isso também não vai te deixar chateado, porque existe uma coisa que é a pura verdade. Às vezes você se alegra muito quando algo bom acontece na vida de quem você gosta. Mas se algo muito bom acontece na vida de quem você não, né, talvez até tenha te prejudicado, você fala assim, nossa, mas, né, não te alegra. A Bíblia te ensina que você deve se regozijar com ela, mas não deve se regozijar ou se alegrar quando algo acontece de ruim. Bíblia diz que o amor, né, de novo falando em atitude, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas e suporta todas as coisas. Esse é o amor. Então, quando nós olhamos para a palavra amor, você vai enxergar um monte de verbo aqui. E verbo significa atitude, significa ação, não é emoção, não é o que eu sinto aqui. É atitudes que eu tenho que ter em relação a todas as pessoas, não só as que eu gosto, mas a todas as pessoas. Se falarem mal de mim, se eu realmente praticar esse amor que aqui a Bíblia diz, eu preciso falar bem daquela pessoa. Eu não posso falar mal dela. No máximo, posso ficar calado. Mas a Bíblia diz que eu não posso, não é só uma questão de não falar mal dessa pessoa. A Bíblia diz que eu não posso nem pensar mal dessa pessoa. Então agora eu pergunto para vocês: vocês têm amado?
Não muito, Marcão. Não Eu posso muito. falar, Difícil, hein, professora? pastora? Vocês não têm amado muito, não? Não. Posso falar? Claro, Silvana. Eu acho que eu tô praticando amor. Vou explicar por quê. Passei uma situação na escola onde o menino falou para minha coordenadora que eu agredi ele fisicamente. E eu nem cheguei perto da criatura. Aí o que acontece? Foi feita uma reunião, foi colocada a gente frente a frente, ele falou que ele afirmou, né? E eu simplesmente falei assim: você tem certeza? Quando foi? Que dia que foi? Como que eu te agredi? Só me responda isso. Mas eu não tive raiva dele, eu não fiz como o outro colega meu falou assim: eu fazia denúncia, sabe aquele tipo de barulho que a gente é aconselhado a fazer? Eu falei: não, eu vou orar para ele porque ele está precisando de Deus na vida dele. Fiquei quieta, não fiz nada, não falei nada. Depois, passado um tempo, um colega de trabalho veio e falou assim: você é crente? Eu falei: sou cristã, sim, sou evangélica, vou à igreja. Por quê? Ele falou assim: a sua reação, a sua atitude surpreendeu muita gente, porque outra pessoa teria feito um BO, teria ido na diretoria de ensino, teria feito um maior barulho pela fala do aluno. E depois, em particular, eu falei com a direção: senhora, verifique as câmeras e veja se eu agredi esse aluno de fato, porque eu jamais faria isso. Isso mesmo. Tá certinho. Então, assim, Mas é fato eu que nem descobri. sempre é fácil, né, praticar Não, esse amor. Mas é fato que a Bíblia diz, e acho que isso que é o mais importante para nós não estamos aqui para agradar pessoas, mas nós estamos aqui para não, agradar o nosso Senhor, né? E a Bíblia diz: sim, aquele que não ama não conhece a Deus. Obrigada, viu, Silvana? Muito mas bom é aí o seu difícil, testemunho viu? também. É, fácil não é mesmo, É não. As difícil, porque eu coisas dei de uma Deus é simples, suspirada mas não é fácil, enorme. né? É isso mesmo. Não, Muito obrigada aí, Fernanda. nada. Então, acho que está dentro daquilo que, né, Fernanda comentou e aquilo que a Silvana aí testemunhou. De fato, é isso, pessoal. Nós precisamos buscar amar, porque a Bíblia nos ensina a amar. E Jesus, ele fala também assim, né? Se você não é capaz de amar aquele que está do seu lado, que você está vendo, você pode tocar, como é que você diz que ama a Deus, sendo que você nem sequer pode vê-lo? Então, há um princípio muito importante de que nós precisamos amar. E eu acho que talvez a luta maior nossa ainda seja com os nossos pensamentos, né? De julgar as pessoas, pensar mal das pessoas, e isso não é o amor de Deus, e isso faz com que você perca a unção de Deus na sua vida. Então, às vezes você pode passar horas e horas orando ali, jejuando, você pode passar de joelhos, mas se você não tem, mas acaba sendo, permitindo que pensamentos maus em relação às outras pessoas venham e dominem a sua mente, você perde a unção, você perde a presença ali do Espírito Santo de Deus em você, né? Então isso é muito sério. Ele diz assim: não existe outra verdade. Jesus Cristo é o Filho de Deus e doou a sua vida por amor. Jesus disse que se nossa vida é marcada pelas características dos que estão descritos nas bem-aventuranças, participamos do reino de Deus que foi propiciado a nós pela sua encarnação. Então, tudo aquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário foi por amor. O fato do Pai ter dado Jesus para nós foi por amor. E aí é a hora de nós fazermos a escolha de viver segundo os seus mandamentos, porque ele diz assim: aquele que me ama é aquele que obedece aquilo que eu digo, aquilo que segue os meus mandamentos. Então, nós precisamos olhar para Jesus, olhar para aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou e seguir. Senão, nós não amamos a Deus. E nós vimos já em aulas anteriores que uma das formas que nós temos de viver a vida cristã é o nosso relacionamento vertical e horizontal. Eu preciso, em primeiro lugar, pessoal, receber o amor de Deus. Se eu não me sinto amada por Deus, eu me torno incapaz de amar a mim mesmo e de amar o próximo. Então, primeiro eu recebo, para depois dar. Então, esse é outro princípio que eu acho que é muito importante. Quem nos ajuda nesse processo?
O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus derrama sobre o nosso coração o amor do Pai. Por isso que ele clama dentro de nós, Abba, Pai. Então, esse amor eu recebo, eu me aceito, eu me amo também, e aí eu vou amar o próximo, senão fica difícil. E o amor, novamente, sempre voltado, não à parte emotiva aí, né, em relação às pessoas, mas é relacionado sempre à parte aí, quando eu estou falando de amor ágape, né, esse amor incondicional, são as minhas atitudes, as escolhas que eu faço de tratar bem, pensar bem das pessoas. Algo que chama muito atenção quando a gente lê um pouco os evangelhos, vê o ministério de Jesus, era o equilíbrio, né, de Jesus na sua humanidade. E esse é um princípio cristão extremamente importante no sentido de que a gente vê crente, por exemplo, que tem momentos que ele está bem, tem momentos que ele não está bem, ele é muito bom numa área, mas na outra área ele deixa a desejar, e algo que Deus quer é não só o equilíbrio, como a constância. Isso é algo que nós devemos buscar dentro de nós. Senhor, eu não posso hoje estar bem, hoje tem semana que eu oro bem, tem momentos que eu estou ali firme na presença de Deus, lendo a Bíblia, e tem momentos que eu largo tudo, não faço mais nada. Não pode ser dessa forma. E aí nós olhamos para Jesus. Jesus, ele era muito equilibrado, ele era muito constante. Isso é algo que é fundamental na nossa vida cristã. E uma das coisas que nos ajuda demais nesse aspecto é o fruto do Espírito. Vamos falar um pouquinho da questão da sua vida terrena. Em sua vida terrena, Jesus manifestou em todas as circunstâncias a ilustre nobreza do seu caráter. Então, o caráter, de novo, sempre falando em escolhas, né? É aquilo que de fato, na minha visão, o caráter é muito relacionado com aquilo que de fato tem valor para mim. Né? Hoje eu estava conversando um pouquinho com meu sobrinho, ele estava falando de uma pessoa aí e tal. Ah, tia, eu gosto de assistir os vídeos dessa pessoa. Eu falei, ó, eu não tenho nada contra, nem ouço ele, mas assim, só pare para pensar um pouquinho nas escolhas que esse homem já fez na vida, né? Porque essas pessoas, às vezes, que vêm falar de liderança, vídeos de motivação, dependendo da pessoa que fala, vai olhar um pouquinho também para a vida dele, né? Quais foram as escolhas que ele fez? Porque, às vezes, você tem que conseguir as coisas a qualquer custo, os meios, às vezes, não importa, né? Você escuta um monte de, às vezes, teorias, assim, você fala, não, mas não foi assim que meu mestre ensinou. Por quê? Tudo aquilo que Jesus fazia era muito alinhado ao amor, muito alinhado ao caráter de Deus mesmo, né? Aquilo que a palavra de Deus estava ali dita, escrita, Jesus cumpriu toda a lei, Jesus cumpriu tudo aquilo. Então, as minhas atitudes, elas precisam estar, de alguma forma também, alinhadas aos valores que eu tenho. E os meus valores, nós já falamos isso aqui nas aulas passadas, é que os valores de Deus, os valores cristãos, da conduta cristã, elas são muito mais elevadas do que o padrão do mundo. Para o mundo, isso daqui pode fazer, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui você não está prejudicando ninguém, assim vai por diante. Mas quando eu olho para os valores de Deus, puxa vida, são muito mais elevados. E é nesses valores, desse padrão que nós estamos falando agora. Jesus enfrentou as adversidades desde o início e sempre todas as adversidades que ele teve, todos os confrontos que ele teve, seja com os religiosos, com o povo, seja lá com quem quer que seja, sempre Jesus teve muita sabedoria, muito equilíbrio. E isso tudo através do fruto do Espírito que estava em Cristo, né? Aprendemos com Jesus a ser moderados e não intolerantes. No mundo que nós vivemos hoje, que normalmente nós estamos bastante sobrecarregados, seja com atividades no trabalho, a pressão que existe, mas assim, eu vou dizer para vocês que às vezes eu sinto às vezes que existe uma opressão geral, né? Às vezes a gente trabalha, eu trabalho aqui, por exemplo, aqui na Suzano, na unidade de Jacareí, e a gente percebe que ali às vezes há um clima muito
porque é uma empresa antiga, sempre dá algumas dificuldades, alguns problemas, tal, mas assim, não vou atribuir a nome de empresa, nem aquele lugar especificamente, mas ali, às vezes, a gente sente uma opressão, porque o mundo todo, eu acho, que está vivendo um momento muito crítico. É um momento em que eu creio muito na volta de Cristo e creio muito que a opressão vai aumentar muito, né? A pressão aumenta muito. Então, num ambiente como esse, existe muita intolerância. A gente começa assim, não, um pouco mais rápido, pessoal, tá um pouco devagar, né? A gente dá um nome bonito para isso de pragmatismo, mas eu acho que, na verdade, esse pragmatismo todo ele esconde um pouco de intolerância. A gente já não tem muita paciência, a gente quer as coisas para ontem, e isso acaba trazendo um peso e uma carga da qual a gente não precisaria estar carregando. Uma das formas, né, que nós percebemos nas atitudes de Jesus, ele era firme, ele era assim, né, se posicionava, né, tanto é principalmente com os religiosos, mas Jesus era paciente, Jesus, e essa é uma conduta que nós não devemos ter, não podemos ser irritativos. Vocês viram na definição de amor, ele diz, o amor não se irrita. E aí eu quero voltar a pergunta para vocês. Vocês andam um pouco irritados? Como é que tem sido a conduta de vocês? Vocês são mais calminhos ou vocês percebem que hoje em dia parece que existe uma irritação no ar aí? Tudo calminho? Depois da pandemia, ninguém tá rindo. Vou responder por mim, ó, professora. Eu sou bem tranquilo, muito calmo mesmo diante de diversas situações, tá? Não tenho irritabilidade, não. Consigo me controlar bem. Excelente, cara. Mais alguém aqui poderia dar o testemunho aí? Professora, Pode falar. eu queria pontuar só que hoje em dia eu sou bem mais calmo. Hoje. Eu já fui bem mais estourado, né? Foi bem mais fácil eu chegar no meu dito limite, mas eu acredito que hoje eu sou bem mais calmo do que eu já fui antes. Entendi. Mais alguém aí, pessoal? Professora, eu sou calma, mas eu tenho passado uns processos aí de saúde e que envolve meu estômago. E semana passada eu fiquei 2 semanas ruim, até perdi uma aula. Aí eu fico muito irritada. Aí você fica irritada. Doente, você fica irritada. Nossa, eu perco assim um As pouco a paciência. estrebeiras, né? Mas isso Só faz. que daí eu procuro ficar quieta, porque eu Entendi. sei que eu acho que eu vou ofender as pessoas que estão ao meu redor. Legal, boa. Bruna? Para ser bem sincero, pastor, eu ainda estou em processo ainda, porque eu ando meio bravinha ainda, de vez em quando. Entendi, muito bem. E vocês percebem, por exemplo, que vocês são mais irritados com as pessoas mais próximas ou com as pessoas de fora? Queria ouvir um pouquinho aqui o Ricardo. Paz, pastora. É mais com as pessoas de casa, né? Que a gente acaba perdendo um pouco a linha, né? Eu tento sempre me segurar, administrar, mas às vezes a gente perde um pouquinho em casa. Em casa. Fora não. Legal. Wesley? Eu acho a mesma coisa. Já aconteceu de eu ver o meu cunhado falando com a mãe dele, né? Aí eu comentei com minha esposa, falei, nossa, seu irmão foi um pouco ríspido para sua mãe, né, tal. Aí passou uns dias, eu conversei com minha mãe também e tal. Ela pegou e falou, do dia que meu irmão falou com a minha mãe, você acabou de falar com a sua. Eu falei, nossa, e eu tenho mais paciência para ensinar alguém que é de fora de casa do que alguém dentro de casa. Perfeito. Então é nesse ponto que eu queria chegar um pouquinho com vocês, porque assim, nós temos uma tendência a redobrar a paciência, às vezes com as pessoas de fora, mas com aquelas pessoas que nós mais amamos, as pessoas mais queridas, elas parece que a gente estoura e extravasa, né? Então, aí eu vou dizer para vocês, se a gente tem que se preocupar com alguém, né, mais, a Bíblia diz assim, olha, primeiro cuide dos que estão dentro, depois cuide do que está fora,
né, dos de fora. Então, isso vale também para a maneira como eu me comporto. Então, se Jesus era um exemplo de paciência, um exemplo de equilíbrio, esse exemplo eu também tenho que ter. E aí, o melhor lugar para começar é dentro de casa. O maior teste é dentro de casa. Quantas vezes sou capaz de repetir, né, para as pessoas que estão dentro de casa, o tempo que eu dedico para elas, tá certo? Então, vamos mudar essa história. Vamos ser pacientes, tão quanto nós somos pacientes com as pessoas de fora, né? Às vezes, com o chefe, a gente engole algum sapo, a gente escuta, não fala nada, não rebate, não é assim? Mas quando chega em casa, a mulher mal fala qualquer coisa, a gente já, né, dá aquele estouro. Não é essa conduta que nós devemos fazer. Eu me lembro que uma vez eu escutei uma ilustração que falava assim, né? Tava todo mundo almoçando, aí ela mandou trazer alguns convidados, estava na casa dela, colocou aquela toalha mais linda, a mesa estava belíssima, não sei o que, não sei o que, e aí a filhinha do convidado derrubou pudim em cima da mesa, assim, fez aquela bagunça, assim, né? E aí a mãe da criança falando assim, ô filha, mas olha o que você fez. Aí a dona da casa falou assim, não brigue com ela, não tem problema nenhum, é assim mesmo. Só que essa cena aconteceu num dia, no dia anterior, a própria filha daquela mulher derrubou algo sobre a mesa e ela fez um escândalo, ela bateu na criança e tal. Agora a criança olha para aquela cena e fala assim, mas por que que uma pessoa que vem de fora, minha mãe trata assim e eu diferente? Então, e aí olhando para a história, você fala assim, nossa, mas essa mãe, né? Mas é que no fundo a gente é assim também. Então, a gente não pode fazer dessa forma. Então, eu acho que uma das coisas que se a gente tem que ter o fruto do Espírito, e ele é algo tremendo, e é a maneira melhor de se viver, e não só para fazer as pessoas felizes ao nosso redor, né, de poder mostrar esse amor de Cristo pelas pessoas, mas principalmente para a gente ser mais feliz. Quando a gente consegue, né, deixar o Espírito Santo de Deus desenvolver em nós esse fruto, a gente se torna mais feliz. Eu quero ser feliz, não sei quanto a vocês, mas eu estou lutando muito para ser feliz. E para isso eu tenho percebido que preciso mais de Deus, preciso mais da presença dele, porque eu preciso de mais desse fruto na minha vida também, né? Alguns a gente fala, isso aqui já desenvolvi, melhorzinho do que o outro lá. Mas a Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, do 22 ao 23, diz que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De fato, a gente vai, não sei se a gente já viu isso, a gente vai ainda estudar, mas todos esses atributos, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todos eles derivam do fruto principal, porque ele não fala assim, mas os frutos do Espírito são, ele fala, mas o fruto do Espírito é. Então, o fruto mesmo é o amor, todo o resto é uma expressão desse amor, né? Meyer Perman diz assim, Jesus veio ao mundo para ser o revelador de Deus e formou um modelo celestial, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderia ser feita à semelhança divina. Então, quando Deus criou o homem, ele falou, façamos o homem à imagem e semelhança de nós. O que Jesus veio aqui, se encarnou, mostrou para nós, foi exatamente essa semelhança ali né, já que ele se encarnou no homem, aquela era a semelhança de Deus que nós devemos nos espelhar. Ele sabia que por causa do meu pecado e do seu pecado, nós seríamos totalmente incapazes de nos assemelharmos a Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele manda outro do mesmo tipo, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, e ele então gera esse fruto do Espírito. A partir desse fruto é que eu consigo amar as pessoas. A partir desse fruto que eu começo a desenvolver essa alegria que independe de qualquer coisa, essa paz que excede todo o entendimento, essa mansidão que é
receber uma afronta e não revidar, né? Essa eu acho que é uma das partes assim ainda que Deus ainda trabalha comigo, né? A capacidade de não revidar no mesmo a moeda, que muitas vezes alguém fala mais alto com você, você vai lá e, né? E fala. Se alguém bate na mesa, você vai lá, bate na mesa também. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos lutar. Então, nós estamos falando do equilíbrio de Jesus em sua humanidade, a maneira como Jesus nos transforma, e isso tem que fazer parte da nossa oração. Então, se eu dobro o meu joelho em oração para pedir para Deus me ajudar a pagar as contas, para eu pedir para Deus entrar com a providência, para Deus resolver tal coisa, eu preciso gastar um tempo com Deus, dizendo assim, Deus, tem tudo isso daqui, Senhor, que eu ainda não me encaixo. Isso aqui, Senhor, ainda não está no meu caráter. Eu ainda não consigo, Senhor, me ajuda. Eu quero ter essa paz, eu quero ser bom, eu quero ser delicado com as pessoas, eu quero que a tua luz brilhe através de mim, Senhor. Eu quero ter domínio próprio, que eu não tenho. Senhor, eu não sou mansa. Então, são coisas que o cristão ele tem que buscar na sua vida, no seu aperfeiçoamento. Ele não pode se conformar de ser como ele é. E uma coisa nós precisamos também pedir, Espírito Santo, me mostra, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor sonda os corações, o Senhor esquadrinha os corações, então esquadrinha o meu também, Senhor. Mostra para mim se há algum caminho mau. O salmista Davi fazia dessa forma e ele foi chamado segundo o coração de Deus. Assim tem que ser a conduta nossa como cristão, né? Cada dia crescendo em fé e crescendo aí no perfeito equilíbrio que nós precisamos demonstrar. A humilhação de Jesus. A humilhação, ela é algo, né, que muitas vezes nós não suportamos. E aí nós vamos falar um pouquinho da maneira como Jesus, então, se humilhou. A humilhação de Jesus não foi só naquela cruz do Calvário. Não foi só ali que ele foi, né, despido, ele foi colocado na cruz, foi surrado, foi cuspido. Não foi só ali que começou todo o processo. Todo o processo de humilhação de Jesus, na verdade, já iniciou quando ele se fez homem. Então, abram lá no livro de Filipenses, nós vamos ler no capítulo 2. E aí a gente já passa depois para outro texto aí. Então, Filipenses, capítulo 2, ele diz assim, no verso 6 e 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Só que se você pegar o capítulo 2 inteiro, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, né? Que haja esse mesmo sentimento que houve em Cristo, a ponto de abrir mão de si mesmo, que esse mesmo sentimento também exista em nós. Nós precisamos também abrir mão de nós mesmos. Por isso que a Bíblia diz que a cruz, né, pregada por Cristo, ela pressupõe o negar a si mesmo. É a minha vontade ir lá meter a mão nele, mas eu não vou, né? Por quê? Porque eu me nego a fazer aquilo que eu mesmo quero fazer, mas eu olho para aquilo que Jesus faria, eu olho para aquilo que Jesus gostaria que eu fizesse. Então, verso 2:7 nós já lemos. Abram em 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9, ele fala do quanto Jesus abriu mão, né, de tudo que ele tinha. 2 Coríntios 8, 9. Porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é qual, embora fosse rico, por causa de vós tornou-se pobre, para que pela sua pobreza fosseis rico. Então Jesus abriu mão de tudo que tinha para nos dar uma riqueza. A maior riqueza que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. É ter sido perdoados, né, dos nossos pecados, de termos sido aceitos como filhos de Deus. Esse é
algo precioso demais. Então eu fico perguntando ainda, né? Por que será que as coisas deste mundo, as tribulações que nós passamos aqui, elas nos causam tanto pesar? Por que que às vezes nós olhamos para uma igreja, e quando eu falo olhando para a igreja, eu quero me dizer que eu me incluo na igreja, triste, cansado, com peso muito grande. Como pode a gente viver como o mundo vive? Não pode. E essa é uma atitude que nós precisamos dizer, não, eu não posso ser assim. Eu não posso mais me viver carregando, né, um peso como o mundo carrega, porque eu agora tenho a Cristo. Eu tenho uma alegria que ele disse, eu vos dou a minha alegria, e a minha alegria o mundo não pode tirar. Então, da onde é que as circunstâncias podem estar tirando a minha alegria? Por que que está tirando? É porque, de fato, eu ainda não me neguei o suficiente. Eu ainda estou olhando demais para mim. Eu ainda não estou vivendo ainda tudo aquilo que eu poderia viver em Cristo Jesus. E esse estado de inconformidade aí, de inconformação com a sua situação cristã, espiritual, é algo que precisa estar dentro de você. Eu posso ser melhor. Eu posso viver o melhor de Deus na minha vida. E uma das coisas, o viver melhor de Deus na nossa vida não é conquistar aquele carro, não é comprar aquela casa, não. Isso daí, bem, porque é o que Jesus diz que se acrescenta. O grande milagre que nós estamos falando é essa transformação de dentro de nós. Aquilo que eu era, aquilo que eu sou e aquilo que eu vou me tornar lá na frente. Jesus disse assim para os discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que essa. Jesus tinha ressuscitado pessoas, mas do que ele estava falando então? Ele estava falando dessa transformação dentro de você. É você se tornar a imagem dele. Você se tornar a semelhança dele. Esse é o milagre. E isso quem produz? O Espírito Santo de Deus dentro de nós. A Bíblia diz também em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que ele se fez pecado. Uma pessoa santa que nunca viu pecado. E ele foi concebido até sem carregar a semente do pecado. Por isso que o sangue dele era puro e por isso que o sangue dele pôde, então, de uma vez por todas, quebrar a maldição que estava sobre nós. Ele se fez pecado. Por que que ele fez tudo isso? Por amor a nós. Ele se fez maldição. A palavra de Deus diz que ao se colocar naquele madeiro, e o madeiro já tinha o símbolo de maldição, mas não foi só o símbolo da cruz que o fez maldito, o que o fez maldito foram que todos os nossos pecados foram ali, ó, colocados sobre ele. A Bíblia diz que a cédula, que era contrária a nós, que nós não tínhamos como pagar, ela foi pregada naquela cruz. A nossa dívida foi pregada naquela cruz do Calvário. Então, Jesus se fez maldição. A Bíblia diz que ele foi contado com os transgressores. Por quê? Porque ele foi sepultado, ele foi crucificado, né, ao lado de dois ladrões, de dois assassinos, de duas pessoas que mereciam estar ali, mas ele não. Mas ele estava lá porque eu e você merecia. E ele então foi substituído. Então, ele nos substituiu naquela posição da cruz. Foi considerado como indigno. A Bíblia diz lá no livro de Isaías. Abram lá, Isaías capítulo 53, 12. Vamos dar uma passeada lá no Velho Testamento. Isaías 53, 12. Ele diz: portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Jesus foi considerado um transgressor, um indigno por mim e por você, ocupando o nosso lugar ali naquela cruz do Calvário. Apocalipse 5:9. Vamos dar uma passeada do outro lado agora. Apocalipse 5:9. E eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro
e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue de cada família e língua e povo e nação. Essa cena é a cena em que João está lá, tendo a visão dele, e ele vê o trono, e ele vê o cordeiro, o livro que precisa ser aberto, onde vão ser feitas as revelações, e alguém diz: quem é digno de abrir esse livro? E aí, então, o anjo levante e diz assim: ele é digno, porque ele passou pelaquela cruz do Calvário. Ele é digno. Ele venceu a morte. Então, Jesus é quem abre o livro. Essa é a visão que João tem lá no livro de Apocalipse. Aquele que foi considerado indigno e se fez indigno, ele é o Criador, ele é a própria vida, ele é o nosso Senhor Jesus. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. O homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus. Ao pecar, ele perdeu a semelhança moral, que era a sua impecabilidade, ou seja, a sua capacidade de não pecar. Ele então perdeu. Por quê? Porque permitiu que, através de um ato de desobediência, ele então perdesse a sua semelhança moral. Um dos grandes desafios nossos, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, é que a nossa carne continue dominando. E aí é onde a Bíblia diz que começamos a lutar entre o lado espiritual nosso com a nossa parte, que é a nossa alma, a parte carnal, os nossos desejos, nossas vontades. Nós queremos mandar, nós queremos controlar a nossa própria vida, enquanto nós precisamos tirar do trono o eu e colocar no trono o espírito. Agora é o espírito quem comanda a nossa vida. E esse processo pode ser mais rápido ou pode ser mais lento. Tanto é que você vê pessoas que acabam de entrar na igreja e elas vão começando a crescer, elas vão buscando e você vê uma velocidade. Tem pessoas que estão há 30, 40 anos naquele mesmo ritmo, naquela mesma vibe, né? Deixa assim como tá, que tá bom, para ver se não piora. E aí não muda, a pessoa não se transforma. Então, o processo de nós sermos reconstruídos moralmente falando, ele é um processo em que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você, à medida que você vai dando liberdade. E eu creio que se você está aqui, né, aprendendo mais da palavra de Deus, querendo ser usado por Deus, querendo fazer o seu ministério, querendo ter conhecimento para isso, significa que você está dizendo: puxa vida, eu realmente preciso que Ele controle, eu preciso que Ele realmente faça, né? Todavia, a semelhança natural quanto ao intelecto, emoções e vontades, ou seja, a identidade da alma, ele ainda retém. Então, nós, abram lá queria que vocês abrissem Tiago 3:9. Nós vamos ler um pouquinho esse texto aí. Então, se nós perdemos um pouco a parte moral, ele está dizendo, olha, uma parte de nós quer fazer o bem. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero esse faço. Então, dentro de nós, existe sim um querer fazer bem. E é fácil você perceber um ponto que eu vou dizer agora para vocês. Quando a gente faz o que é certo, no fundo a gente se sente super bem. Às vezes, quando a gente faz uma coisa errada, mesmo que dê certo, teoricamente, né? A gente não fica feliz, a gente não tem e não experimenta a verdadeira felicidade. Por que não, Priscila? Porque dentro de você, você carrega a natureza divina. Você carrega a natureza de Deus. E agora, com a presença do Espírito Santo de Deus, agora então ficou muito mais assim acentuado a sua consciência daquilo que é certo e do que é errado, né? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo aqui. A hora que você aceita Cristo e você começa a aprender, o Espírito Santo de Deus começa a tratar com você coisas que até então você tolerava de boa, né? Agora você fala, não, agora não pode mais. Não, isso daí não me sinto bem. Isso me incomoda. Isso é o Espírito Santo de Deus agindo. Mas mesmo antes de aceitar Cristo, tinha coisa que você fazia que não te fazia bem. Tinha coisa que você, né, achava que estava errado mesmo, mas você fazia ainda.
agora mudou, está muito melhor. O que eu quero dizer é que você carrega a natureza de Deus. Deus te criou. O diabo não cria nada. Não foi o diabo que te criou. Quem te criou foi Deus. E ele criou você. Lá no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que ele já contou os teus dias. Então, você não foi um mero caso, do seu pai que sua mãe quis, um dia se encontraram. Não, Deus tinha algo para você fazer aqui na Terra que tinha que ser você. Você tem um propósito. Então, você é criação de Deus. Se você é criação de Deus, você já carrega dele essa semelhança natural. Tiago, capítulo 3, no verso 9, ele diz assim. Cadê? Tiago 3, no verso 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Aqui ele está dizendo assim, está falando da língua, né? Então, isso aqui é um texto, um dos textos mais belos da Bíblia, né? Que retrata a pura realidade. Tiago é um livro bastante prático, e ele fala um pouquinho do poder da língua, e ele fala muito da questão daquilo ser, tem que ter uma coerência, né? Então, ele fala assim, como é que pode uma pessoa que vai domingo, lá no culto, aquele culto maravilhoso, e ela começa ali, ela está ali adorando, louvando a Deus, então da sua boca jorra palavras de bênção, palavras de adoração, e essa mesma boca, essa mesma língua vai ser usada daqui a pouquinho para falar mal de alguém, para rir de alguém, para fazer um comentário maldoso de alguém. Então ele diz assim, como é que pode uma coisa como essa acontecer? Por quê? Existe dentro de nós, de novo, duas naturezas. Uma está guerreando com a outra. Agora tem duas, uma guerreia com a outra. E algo que é muito importante e você sabe muito bem disso, ganhe a guerra aquele que for melhor alimentado. Qual é o meu tempo? O meu tempo tem sido mais dedicado às coisas de Deus, à leitura de livros cristãos, ouvindo pregações, onde eu estou indo aos cultos, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu estou me alimentando, estou alimentando o meu lado espiritual, aquilo que estou dando abertura para o Espírito Santo de Deus e me transformando. Acho lindíssimo aquele texto bíblico que diz assim, que nós, com o rosto desvendado, né, refletimos como um espelho a glória de Deus. E ele fala assim, e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, quando você permanece na presença de Deus, e nesse momento nós estamos na presença de Deus, estamos sozinhos aqui não, na presença de Deus, nós estamos refletindo a sua glória. A palavra de Deus está aqui. Então, sabe o que está acontecendo agora conosco? Mesmo que a gente, a princípio, não esteja fazendo nada, agora, ao poder de Deus sobre nós, que está nos mudando, está nos transformando em algo que é muito melhor do que nós mesmos. Nós estamos sendo transformados na imagem dele. Esse é o grande propósito. Então, isso demanda tempo. Quanto mais tempo eu estou com ele, mais rápido é o processo. Você vai falar assim, eu não posso ficar o dia inteiro ali, então vou ficar o dia inteiro ajoelhado lá, não posso. Mas você pode carregar Deus onde quer que você vá. O que você for fazer, Deus pode estar com você. Essa percepção do que eu estou, perto está o Senhor, diz a Bíblia lá no livro de Filipenses. Se perto está o Senhor, Deus está comigo em todos os lugares, em todos os momentos. Então, eu posso sim estar nessa perfeita comunhão com Deus. E isso vai fazendo com que todo o processo de transformação ela seja mais rápido na minha vida. O paradigma bíblico, o homem semelhante a Deus. Então, santo. Aquilo que te assemelha a Deus, foi criado à imagem dele. Você é santo. Mas, ao mesmo tempo, você carrega a semente do pecado. Moralmente falando, caiu. Então, devido à queda. Todo pecado cometido gera uma dívida com Deus. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado, com efeito devastador, atingiu não apenas a sua alma, mas trouxe o castigo divino, que é a condenação. Por isso que Jesus precisou vir aqui, para resolver esse problema que nós tínhamos. Mas a Bíblia também diz que nós continuamos pecando, por causa da nossa natureza. O que não pode é o cristão
ter o pecado de estimação dele, e ele viver com aquele pecado lá, e dizer que não consegue, que ele não pode, que ele, né, ele já tentou, que a carne é fraca. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas pecar, infelizmente, nós pecamos o tempo todo. Então, nós precisamos lá pedir perdão para Deus, precisamos nos arrepender e não ficar praticando o mesmo erro, né? Aquela mulher adúltera que foi pega lá no ato, vá e não peques mais. Essa é uma conduta que nós precisamos buscar ter. Então, essa história de que, mas a carne é fraca, a gente tem que parar com esse discurso lero-lero aí, esse discursinho de boca fraca, porque ela não é a igreja de Cristo. A imagem original do homem, criada à semelhança de Deus, foi desfigurada, a tal ponto que essa condição pecadora foi transmitida a toda a raça humana. Por um só, o pecado entrou. Por isso era necessário que um viesse, pela obediência, cumprindo toda a lei, e quebrasse esse jugo e esse pecado. Agora, eu hoje posso continuar pecando? A Bíblia diz que não posso mais. Por que não? Porque agora eu não vivo debaixo da lei. Eu vivo debaixo do Espírito da graça. Sim, a graça onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas o apóstolo Paulo disse, isso não significa que agora eu posso sair pecando. Muito pelo contrário, ele diz, vocês agora têm o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, então, a ir nos desfazendo de tudo que nos leva a pecar. Essa é e deve ser a condição humana. Jesus Cristo é o nosso resgatador. Pela morte de cruz sacrificial e subsequente ressurreição, ele possibilitou a recuperação da vida em comunhão com Deus. Jesus é a vida. E Jesus, sendo vida, se entregou à morte, por amor de mim e de você. Mas essa morte de cruz, ela possibilitou que eu e você pudesse recuperar a vida eterna. Quando nós falamos em regeneração em Cristo, mediante o novo nascimento, no revestimento do novo homem, que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Abram lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 10. Colossenses, capítulo 3, no verso 10, diz assim: E vós revestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora, observa o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranháveis de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O processo, então, de regeneração em Cristo, no verso 10, ele passa pelo conhecimento. Então, o conhecimento que nós estamos adquirindo, ele é vital, porque é através desse conhecimento da palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus vai usar para nos mudar e nos transformar. A palavra de Deus, ela tem poder. O Espírito Santo de Deus é a palavra. Lá no livro de Apocalipse, existe um texto que ele fala assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Então, é fundamental o conhecimento, a palavra. Agora, só o conhecimento não é suficiente. Eu preciso, então, colocar em prática o conhecimento. Por isso que Jesus disse assim, se vocês só ouvem, vocês são semelhantes a uma pessoa que construiu uma casa na areia. Vai vir um vento, vai cair. Mas aquele que pratica aquilo que tem ouvido, esse edifica a casa na rocha. Pode vir vento, pode vir a tempestade, soprar sobre ela, vir contra aquela casa, e nada vai acontecer. Por quê?
porque ela está firme na rocha, mas nós precisamos colocar em prática. Então, nosso processo de regeneração, mas o que é regeneração, Priscila? É fazer de novo, é se regenerar, é ter algo doente que de repente aquela parte toda se tira e ele então nasce de novo, ele ressurge de novo. É isso que Jesus está fazendo de nós, tirando tudo aquilo que não presta, tirando o pecado de nós e fazendo renascer um novo homem, uma nova mulher em Cristo. E aqui eu quero que vocês vão para o lado aqui direito meu aqui desse slide, que ele vai falar sobre 3 processos que acontece no processo da conversão, né? Processo do aceitar a Cristo, o que na verdade acontece com o ser humano. O primeiro processo chama-se vivificação. Esse ato não depende de você, você não precisa fazer nada. A hora que você aceita Cristo, você crê no seu coração, confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É um ato exclusivo de Deus, no qual ele opera sem cooperação humana. O Espírito Santo vivifica o homem morto em seus pecados, abrindo-lhe o ouvido surdo espiritualmente para o evangelho da vida. Então, de alguma forma, você aceitou Cristo. Você estava lá, talvez no pecado, largado no mundo lá, daquele jeito, que só você sabe como estava. Alguma coisa fez com que o seu ouvido abrisse, e você ouviu a voz. E você sentiu aquilo que era para você fazer. Você foi lá e aceitou a Cristo, de fato. Ninguém te carregou lá, te obrigou a ir lá aceitar Jesus. Você foi lá. Alguma coisa aconteceu ali. Esse é o poder de Deus, né? Ele abriu seus ouvidos e te possibilitou tomar conhecimento daquela verdade para você tomar a decisão. Ele te convenceu. Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa vivificação faz com que agora o seu espírito, o espírito com letra minúscula, ele seja conectado ao espírito com letra maiúscula. E o espírito com letra maiúscula, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus, fala ao seu espírito. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito, então nós conseguimos entender o que Deus quer, essa voz que está aqui dentro de você, né? Você nunca viu Jesus crucificado, você não estava lá naquela hora, mas existe algo aqui dentro de você que te diz aquela certeza. Jesus vive. Jesus, ele é o meu Senhor e Salvador. Tem alguma coisa que fez isso em você. Foi o Espírito que testificou no seu espírito. Ele religou o seu espírito. Por isso que lá Adão e Eva, Deus diz para eles assim, ó, não coma desse fruto, se vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente diz, vocês não vão morrer. Mas, de fato, eles não morreram fisicamente. Mas o que morreu, então? Morreu essa comunicação com Deus. Morreu essa ligação entre o espírito pequenininho com o espírito grande. E esse processo, quem faz é o Espírito de Deus. Você não faz nada. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, que a gente chama de conversão, ele é o efeito do primeiro, que pode ser constatado por os atos de arrependimento e quebrantamento. Eu me converto, eu mudo de direção, porque, vou dizer para vocês, hoje em dia, em alguns lugares, se prega um evangelho em que não se fala de arrependimento. Não se fala mais de lamento, de choro pelo pecado. Como se tudo fosse um oba-oba. Isso não é o verdadeiro evangelho. Precisa se arrepender. Se não tem arrependimento, tem salvação, não. Tem que se arrepender mesmo. O outro processo que vai na sequência. Então, primeiro sou vivificada, agora eu me converto, agora começa um processo meu de santificação. Ele é a evidência da conversão. Então, não existe essa história de que me converti e faço tudo errado ainda. Vivo do jeito que eu quero. Então, isso não existe, porque só existe conversão. Um dos sinais da conversão é a santificação que nós precisamos trazer para a nossa vida. Após ter crido e se arrependido dos seus pecados, o eleito agora recebe a operação da fé, o qual demonstra no ato de ter abandonado o velho estilo de vida, adotando um novo estilo de vida, caracterizado sempre pelo temor e obediência a Deus. No processo de conversão e o processo de santificação, há um trabalho em conjunto, Deus e o homem, nunca só Deus, nunca só o homem. O processo de vivificação é o processo em que Deus trabalha.
Jesus, no tópico 3, vai falar um pouquinho de como que Jesus se dirigia às pessoas. Jesus se comunicava com as pessoas que paravam, né, ali as suas atividades para ouvir as suas mensagens, que trazia de fato o evangelho ou as boas novas de Deus. Nunca Deus pretendeu estar distante da sua criação, e através de Jesus ele pôde restaurar essa comunhão. Então nós sabemos, né, que quando Deus ele cria aquela separação, até mesmo no templo, no véu, o lugar santo dos santos, do lugar santo, do átrio, onde o povo podia chegar, né, quando ele fez o tabernáculo, quando as pessoas podiam chegar até o átrio, os sacerdotes entrar no lugar santo, mas só o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, porque o povo não podia estar com os seus pecados juntamente ali com a glória de Deus. Então, não adianta achar que Deus ele tolera o pecado, ele não tolera o pecado, ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado, isso é fato. E aí Deus nunca quis a separação. Na morte de cruz, né, que a gente acabou de passar da Páscoa, então todo mundo já deve ter ouvido nesse final de semana muita pregação do assunto, mas assim, foi rasgado aquele véu que separava, aquilo que impedia as pessoas de chegarem até Deus, né? Se o sumo sacerdote só entrava naquele uma vez por ano que ele podia entrar naquele lugar, quer dizer que só tinha a voz de Deus uma vez por ano. Como é que fazia no restante do tempo? Hoje a gente tem que falar com Deus todos os dias. Jesus, ele chega aqui na terra e uma das coisas que chama muita atenção dos discípulos é: Senhor, nos ensina a orar. Por quê? Porque quando eles olhavam para Jesus orando, quando eles viam o que Jesus fazia, eles sabiam, tem alguma coisa aqui, é na oração. Então, essa comunhão com o Pai, Jesus vai e vira para os discípulos ensinando a orar, e diz assim: Pai nosso. Então, primeiro você começa a ter um relacionamento, porque a gente só chama de pai aquele que tem um relacionamento. Então, Jesus veio quebrar a divisão, Jesus veio nos permitir ser filhos de Deus e ter comunhão com o Pai. No Velho Testamento, tinha 3 classes de pessoas para mediar entre o povo e Deus. Era o profeta, o sacerdote e o rei. Jesus é os 3. Jesus, ele fala da palavra de Deus, Jesus intercede, Jesus está no comando de todas as coisas. Então, essas 3 funções que existiam antes, agora é tudo na pessoa de Jesus. No Novo Testamento, 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, diz assim: Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo Jesus, homem. Esse é o único que pode. Então, falar que nós devemos pedir é tudo em nome dele, não é em nome de ninguém. Não tem ninguém mais que possa ser um intermediário, né? Sabem que há um texto que eu acho bastante bonito também, lá no livro de Êxodo, ou Números, quando Êxodo, né? Porque Números é só uma repetição. Ele fala sobre como as pessoas tinham medo de chegar perto ali do monte onde Deus estava falando. E eles diziam assim para Moisés: Moisés, vá você no nosso lugar, vá você e ouça o que Deus tem para dizer, depois você volta e conta para nós, mas nós não vamos mais lá não, porque se nós formos lá, nós vamos morrer. De fato, todas as vezes que a gente vai até a presença de Deus, a gente morre um pouco mesmo. E esse é o objetivo. Aquele que não perder a própria vida não é digno de mim. Aquele que ama mais a sua vida do que a mim não é digno de mim. Então Jesus nos manda negarmos a nós mesmos. E o negar a si mesmo é morrer, como a palavra de Deus nos ensina. Agora, na igreja, às vezes as pessoas querem que o pastor seja esse intermediário para elas. Elas esperam que o pastor ore por elas, elas esperam que o pastor traga uma palavra para elas. Nós precisamos de um pastor, nós precisamos de uma igreja. Não estou dizendo que não, muito pelo contrário. Mas nós não podemos depender só da pessoa, do pastor, para falar com Deus. Não é só através da oração do pastor que Deus vai responder. A igreja precisa buscar.
A igreja precisa tomar posse de algo que foi muito custoso para Jesus. A Bíblia diz, não foi com ouro nem com prata, foi algo muito, mas muito caro, o precioso sangue de Cristo para estabelecer a comunhão com Deus. E agora nós temos a disposição de estar na presença de Deus e a oração parece que é um fardo, parece que é um problema orar, como deveria ser para nós um gozo inestimável. Eu fico olhando para a vida de Jesus. Jesus passava o dia inteiro ali com o povo, cansado, mas a Bíblia diz que ele se retirava e ficava horas na madrugada orando para Deus. Tudo que ele ia fazer, ele orava. Então nós precisamos trazer isso para nós. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, nós precisamos dele. Nós precisamos de mais. Jesus disse, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. E nós precisamos ter essa percepção muito clara dentro de nós. Jesus Cristo como profeta, autoridade divina. Jesus orientou a nação de Israel quanto ao verdadeiro caminho a seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é aquele cara que, então, a pessoa que trouxe qual deveria ser o caminho a ser seguido. Ele é aquele que de fato é o caminho. Jesus Cristo, ele também é considerado como sacerdote, porque ele ofereceu o perfeito sacrifício. Ele mesmo foi o sacrifício naquela cruz do Calvário. Por quê? Porque quem oferecia o sacrifício eram os sacerdotes. Jesus foi lá e fez essa função. O sacerdote além de oferecer sacrifício, o sacerdote ouvia de Deus e levava ao povo. Ouvia a reclamação do povo ou os problemas do povo e levava a Deus. Hoje a Bíblia diz que quem intercede por nós, está sentado à direita de Deus Pai, é Jesus Cristo. É para ele que eu falo, né? É com ele que eu tenho que me dirigir aí. Jesus Cristo, o Rei com autoridade. Ele é o Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, com domínio sobre todos. Então, Jesus não quer ser só o seu Salvador, Jesus quer ter o controle, né, da nossa vida. E aí é que muitas vezes o caldo entorna um pouquinho, porque as pessoas querem um Jesus que salva, mas não querem um Jesus que seja o Senhor das suas vidas. Jesus, ele agia e reagia diante das pessoas de maneira completamente diversa no habitat do seu tempo, porquanto ele se comunicava visando as pessoas, utilizando para tanto simplicidade, singeleza de coração, amor sem oferir vantagens para si próprio. Certa vez Jesus foi criticado, né? E ele era muito criticado por viver no meio dos pecadores, de ir na casa dos pecadores, de prostitutas chegarem perto dele. Ele mesmo fez escolhas de pessoas, como por exemplo Mateus, um cobrador de impostos, e ele mesmo colocou na equipe dele, né, pessoas assim, que eram marginalizadas. E no entanto, Jesus ele diz muito claramente: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que já estão bem, mas eu vim para aqueles que estão perdidos. E esse é um ponto em que Jesus ele mostra claramente que não tem acepção nenhuma, não tem diferença alguma entre as pessoas. E a gente já comentou aqui em aulas passadas, então não vou me repetir nisso. Mas cada um de nós deve olhar para si mesmo e dizer: eu também sou assim? Eu também, de fato, não faço acepção nenhuma? Trato o meu pastor da igreja como trato também lá a diaconisa que é responsável pelo banheiro, igual, do mesmo jeitinho, com o mesmo respeito? Com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação? Ou será que eu faço diferença? Essa é uma pergunta que a gente precisa estar o tempo todo, não precisamos falar aqui, mas nós precisamos estar o tempo todo medindo. Será que quando eu entro no elevador e vejo que está lá o gerente geral, eu faço questão de pelo menos dizer um bom dia para ele, mas quando entra a faxineira, eu não faço tanta questão assim, eu continuo lá no meu celular, distraído? São coisas que nós precisamos parar para pensar. Como é que eu atendo? Uma coisa que eu acho extrema falta de educação, para ser muito honesto para você, é quando você chega para falar com uma pessoa, essa pessoa, ela não olha para você, ela continua fazendo o que ela está fazendo. Eu, particularmente, se eu não posso atender aquela pessoa ali, naquele momento, eu paro um instante, peço licença, porque a gente está em reunião às vezes, e diz assim, ó,
Só um minutinho, agora não posso, mas daqui a pouquinho eu já posso, ou a gente pode agendar um horário para conversar. Eu vejo pessoas assim, conheço pessoas, estou falando do ambiente agora da fábrica, que elas continuam digitando assim e a outra pessoa de pé na frente dela. Você fala assim, mas aquela pessoa deveria ter marcado antes, tá? Eu entendo que ela talvez não tenha agido da forma mais certa, mas eu acho extremamente falta de educação. Mas se o gerente geral chegar do lado dela, ela para imediatamente o que está fazendo e vai dar atenção para o gerente geral. Então, isso é acepção de pessoas. E é nesse ponto, nas pequenas coisas da nossa vida, né, que nós podemos, então, perceber o quanto nós não estamos aí agindo ou estamos agindo conforme Jesus agiria com as pessoas. A maneira como Jesus ensinava, se aproximava das pessoas e pregava o evangelho, atraía todos para ele. Algo que impressionava no ensino de Jesus, nas pregações de Jesus, era a autoridade que vinha dele. Ele falava, a Bíblia fala assim, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas ele não é como os religiosos que nós conhecemos. Quando ele fala, nós sentimos nele uma autoridade. Agora a pergunta para vocês é, da onde vinha essa autoridade? Ah, Priscila, porque ele estava cheio do poder de Deus, tá certo. Esse poder de Deus lhe dava essa autoridade, mas há algo que está muito relacionado a essa autoridade era a conduta de Jesus. Aquilo que ele falava era o que ele fazia. O que tira muita autoridade, às vezes, dos líderes é de não fazer o que fala. E aí, não tem autoridade. Com relação à família, o Senhor é denominado primogênito de sua mãe. Ele tinha, então, 4 irmãos, a saber, Tiago, José, Judas e Simão. Quando você pega uma Bíblia católica, ela não nega esse texto, mas ela escreve lá embaixo, assim, no rodapézinho lá embaixo. Maria não teve nenhuma relação. Na verdade, aqueles que é chamado de irmãos são primos, né? E aí ela até dá o exemplo lá de Abraão e Ló, que os dois, na verdade, era tio e sobrinho, e tem uma partezinha lá de uns versos que chamam eles de irmãos. Então, ela foca nisso, mas a Bíblia é muito clara em dizer que Maria não conheceu Jesus até Jesus nascer. Então, depois, ela, né, teve um casamento normal, como todos. E aí eu fico me questionando também, né? Mas vamos imaginar, né? Qual que é o problema dela casada ter tido um relacionamento com o José? Por que que os católicos insistem muito nisso? Não faz o menor sentido, porque toda relação dentro de um casamento é uma relação santa. Então, ela não tem pecado nenhum, né? Então, tem coisas que não faz o menor sentido. É mais para idolatrar a pessoa mesmo. Jesus e suas relações pessoais. Jesus tinha por premissa a valorização das pessoas acima das demais coisas. Ele acolhia prontamente, de maneira espontânea, os que procuravam seu auxílio. Dava importância ao atendimento aos necessitados, se abstinha de alimentar, não dormia o necessário para o seu próprio descanso. Aqui fala da maneira como Jesus, às vezes, ele se retirava, né? Ele estava ali com os discípulos, já tinha passado horas ensinando, já tinha passado horas ali com as pessoas. A Bíblia diz que às vezes ele falava assim, vamos para o outro lado. Quando ele, por exemplo, ficou sabendo que João Batista tinha sido morto, por exemplo, a Bíblia não relata, né, que ele ficou triste, não diz exatamente isso, mas a Bíblia diz que ao saber da morte de João Batista, Jesus vira para os discípulos e fala assim, vamos passar para outra margem e vamos estar um momento a sós. Creio que talvez Jesus quisesse simplesmente passar um momento ali, ele ia querer conversar com os discípulos, tratar alguns assuntos, descansar um pouco, mas a Bíblia diz que enquanto ele estava indo de barco, a multidão começou a passar, né, e ia para outra margem, e correram, de tal forma que quando ele chegou lá, a multidão estava lá. A Bíblia diz que ele não despediu a multidão, não se estressou, não falou assim, agora não posso, eu também sou filho de Deus, eu também tenho que descansar, nada disso. A Bíblia diz que ele começou a ensinar o povo. Se preocupava em alimentar o povo, né? Diz, como é que vão deixar essas pessoas agora irem embora daqui, sendo que o caminho de volta para casa é tão longo assim?
Então, essas atitudes, né, de Jesus, elas precisam ser, de alguma forma, em nós, tem que nos chamar para alguma coisa. E eu creio que era para ter uma atitude semelhante. O relacionamento com Jesus, ele gera transformações. O objetivo de Jesus foi resgatar e restaurar a comunhão perdida com o homem por causa do pecado. O relacionamento com Jesus é um alvo mútuo, contudo, somente será possível através da regeneração do homem pecador. A regeneração é um processo que comumente chamamos de transformação. Então, agora, que eu já falei durante 30 minutos aqui, feito uma matraca aqui, não parei de falar, eu quero ouvir um pouquinho vocês. Com isso, eu vou conseguir terminar o capítulo 4 hoje, e se Deus quiser, nós vamos entrar no comecinho do capítulo 5 aqui, para tirar o atraso. Muito bem. Processo de transformação. Como é que vocês acham que o processo de transformação acontece na vida de uma pessoa? Nós já falamos sobre vivificação, falamos sobre conversão, falamos sobre santificação. Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, como vocês acham que esse processo de transformação acontece. E como aconteceu com vocês, né? Então, aqui, para a gente poder pegar algumas pessoas que não falaram ainda, vamos lá, Nath Pioli, é isso mesmo? Eita, sou eu, eita. Eita, Glória, hein, Nath? Eita. Sou eu, pastora. Eu acho que esse processo de transformação, ele vem justamente com o que a senhora estava falando. Quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente entende aquilo que ele quer para a nossa vida, e a gente vai deixando o nosso eu, vai modificando a nossa carne. Tudo que já foi falado aqui, né? A questão da gente ser mais manso, tudo isso, e buscar realmente fazer com que o fruto do Espírito ele fique mesmo na nossa vida. E não é fácil. É um processo que é difícil. Eu falo que eu tenho 22 anos já que eu estou na igreja, graças a Deus. E a partir do momento que eu comecei a aprender aqui, eu falo, meu Deus, mas parece que ainda não fiz nada, parece que ainda não mudei nada. Porque a gente vai vendo coisas que realmente, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais coisa a gente tem para ser transformado. E graças a Deus, e a gente tem que ter mesmo esse desejo de querer mudar, de querer ser transformado, né? É isso mesmo. O Marcão escreveu aqui, o Marcão é um fofoqueiro da turma, já percebi aqui. Ele está dizendo aqui que você é evangelista de rua? Conta essa fofoca aí, o que tem esse negócio de evangelista de rua aí? Ele é só das panfletadas, fala aí, Marcão. Ô, pastora, isso daí é o meu velho eu, de quando eu me converti, eu era adolescente. Enfim, né? O inimigo usa, né, pastora? Mas, enfim, eu me converti com 14, 15 anos. E, né, adolescente, comecei no primeiro amor, comecei a fazer evangelismo aqui no bairro onde eu moro ainda hoje, na quadrangular mesmo. Saí com o grupo de jovens para fazer evangelismo. E eu era uma pessoa que era assim, olhou torto para mim, toma. Falou alguma coisa que eu não gostei? Toma. Por quê? Quando eu chegava em casa, eu apanhava da minha mãe porque eu arrumava briga. Ou seja, não vou apanhar 2 vezes, vou apanhar uma só da minha mãe. Então, eu era desse tipo aí. Aí me converti, graças a Deus, o Senhor me chamou. E eu fazendo evangelismo, tinha um rapazinho que me chamava de Fofolete. Eu sempre fui gordinha, né? Me chamava de Fofolete, eu não sabia nem o que era. Depois que eu fui saber o que era, que nem era uma coisa ruim. Mas você bateu primeiro. Pastora, com o folheto de evangelismo na mão, evangelizando, ele passa na rua e eu já fui com o folheto e tudo. Aí a líder veio, Nath, o que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, não sei o quê. Mas é por isso, a gente tem que querer, né? E buscar mesmo. E é isso que até do filme que a gente assistiu, pastora, fazendo esse link agora, a importância que a gente tem naqueles que são novos convertidos, né? A questão do filme, quando ela chega na casa dela e fala para o esposo, né? Que ela foi no culto, a reação que ele teve, a importância da gente ter esse olhar e ajudar mesmo as pessoas. Eu tenho caso na família mesmo,
que é relacionado daquele jeito mesmo, que o marido não gosta, que não deixa, e é difícil. Então, esse olhar que a gente tem que ter para ajudar também o outro, né? Mas graças Muito a Deus eu bom. parei, não faço mais Você já isso. parou, não bate mais em ninguém não, né? Não. Oh, glória a Deus. Você vê que isso é uma transformação. Mas existe alguma coisa que a palavra de Deus fala sobre o processo de transformação que está lá no livro de Romanos. Queria que vocês abrissem lá, Romanos capítulo 12, no verso 2. E aí eu vou pedir, deixa eu ver quem que está aqui, para me ajudar a interpretar esse Romanos 12, 2 aí. Queria a Geise Meirelles. Oi, professora. Tudo bem aí, Geise? Tudo bem, você? Tô com a câmera Oh, desligada porque eu tô meio doente hoje, então eu tô. eita, peguei justo você, filha. Mas Não dá tem para ler a problema. Bíblia aí, não? Dá sim. Peraí, deixa eu abrir aqui. É Romanos 12, 2. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do processo aí de transformação na sua vida e o que que esse texto bíblico tem a ver com isso. Tá, eu leio ele primeiro, né? Isso. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, professora, baseado assim na minha vivência, essa parte de não ser conformado com este mundo é mais um processo interno, não é necessariamente aquilo que a gente vê externamente. Porque a corrupção da gente, os nossos, né, os problemas que nós temos que todo dia buscar ajuste em Deus, o nosso caráter, eles são problemas que estão dentro de nós, porque o mundo ele jaz no maligno, né? Então, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a se relacionar com Deus, esses problemas eles vão sendo expostos. E aí a gente tem duas opções: ou deixar Deus quebrantar o nosso coração e se conformar com esses pecados que estão em nós, ou seguir com a nossa vida aplaudindo esses pecados em nós e aplaudindo, consequentemente, esses pecados no mundo também, quando a gente vê. Só que só existe um caminho para a gente viver a vontade de Deus, que é abrindo mão dessas coisas, que é realmente deixando Deus renovar a nossa mente e nos inconformando cada dia mais com o pecado que está em nós, tentando todo dia caminhar para vencer ele, para caminhar em direção à vontade de Deus, para a gente poder viver ela. É muito difícil. É isso mesmo, Geise. Nesse texto bíblico, ele chama atenção sobre a questão da renovação da mente. Sim. Né? A maneira como eu mudo a maneira de eu olhar para a mesma situação, é o nosso olhar que muda, né? Eu Exatamente. penso assim, mudou o jeito que eu vejo aquela situação, aquilo que eu tinha como mais importante, valor, aquele valor para mim mudou, não é mais aquilo não tem mais valor muito. O apóstolo Paulo disse assim, aquilo que para mim era de valor se transformou em lixo, né? Perto daquilo que me foi apresentado. Então, a minha mente muda. Quando a nossa mente ela muda, eu começo a ter atitudes diferentes, né? No livro de Provérbios, ele diz assim, aquilo que o homem pensa é aquilo que ele se torna. Então, os meus pensamentos, eles passam a ser transformados. Eu olho para Cristo, olho para os ensinamentos que Cristo deixou, e aquilo, eu digo, mas aquilo que eu pensava antes a respeito disso já não vale mais. Agora eu mudo. E aí a Bíblia fala algo tremendo. Quando eu me permito ser transformada dessa forma, né? Renovando minha maneira de ser, mudando de ideia, né? Tem pessoas que falam assim, não, sou o tipo de pessoa que eu tenho uma ideia e eu não mudo ela. E eu percebo assim que isso não é mais assim para mim. Então eu disse, olha, hoje eu penso dessa forma, porque eu recebi uma revelação até aqui. Amanhã, se Deus me revelar mais um pouquinho, pode ser que eu mude ideia, né? Porque pode ser que Deus me mostre outra coisa que eu ainda não estou tendo capacidade de enxergar. Então, Exatamente.
É muito interessante, muito bom. É isso mesmo, Geise. E você, Geise, você considera-se uma pessoa já transformada? Ai, professora, eu queria tanto. Mas eu vejo que eu diariamente vivo um processo, assim. Às vezes meu marido até brinca comigo, que ele fala assim, você tem que olhar as coisas que você já avançou, que você já cresceu. Mas eu sempre fico, nossa, meu. E aí eu olho para Deus e falo, Deus é tão bom, Deus é tão perfeito, Ele fez tanto por mim, e eu ainda tô vacilando nisso, sabe? Mas aí a gente ora, a graça de Deus vem sobre a vida da gente, mas eu tô num processo, assim, tem muita coisa É. ainda para mudar, assim, sabe? Nossa, É isso mesmo, muita processo coisa. de transformação. E uma das coisas que a gente não pode deixar é que o inimigo venha com condenação, né? E muitas vezes Sim, queira mostrar para nós, seu marido está certo. A gente precisa olhar, né, para aquilo tudo que Deus já fez e ter também um pouco de graça sobre nós aí, no sentido de que a gente errou, mas a gente levanta e vamos seguindo, né? Em frente. Muito sim. bom. E você, Marcão? Tirando o fato de você ter sido complexado, essa história eu não sabia ainda, de você agora. Como é que foi o seu processo de transformação, Marcão? Então, pessoal, eu quero dar um testemunho a respeito disso, porque eu vou falar uma coisa pra você, quando ele mudou, ele saiu de lá. Ele está em outro lugar agora. Agora Ai, que eu ai. ia começar a viver o novo Marcão, experimentar uma nova vida naquele lugar. O Marcão vai lá para o Cerrado, cara. Eu não vejo, quase nem vejo mais ele. Só de vez em quando aí que eu vejo ele. Então, mas é, e era mesmo, hein, Marcão? É, é verdade, Marcão. É um processo mesmo, mas é muito bonito ver, né, que as pessoas que são lapidadas aí pela dor, né? Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. É a primeira vez que eu estava dando aula aqui para você, Marcão. Eu olhei para você assim, e eu disse assim, até falei depois para minha sobrinha em casa, né? Falei assim, Deus é Deus mesmo. Deus é Deus mesmo. Porque eu vi uma pessoa tão assim, pelo vídeo, né? Mas assim, vi uma pessoa tão serena, tão feliz. Falei, não, mas isso só Deus pode fazer. E eu sei um pedacinho, né, da luta que você passou aí, e eu digo assim, gente, a Bíblia fala lá no livro de Romanos, né, nos gloriamos nas tribulações, porque elas produzem em nós paciência, elas produzem em nós experiência, esperança, e aí essa é a forma, muitas vezes, de nós realmente chegarmos mais rapidamente próximos ali da imagem de Deus. Então, eu falei para a Monize, falei, Monize, eu vi um Marco diferente e muito melhor do que eu conhecia. Então, de fato,
pessoal, é algo tremendo aquilo que Deus ele faz, né? E esse processo de transformação é um processo em que eu fico pensando, sabe? E hoje tem um livro que eu queria muito que vocês, se vocês tiverem condições aí, comprem esse livro, leiam esse livro. Ele fala, chama-se Coração em Chamas. O autor dele é Wesley Duell. Depois eu vou marcar aqui. Deixa eu ver como é que eu marco aqui para vocês. Eu comprei esse livro e ficou muitos anos parado e eu não li. Tem muita coisa que eu tenho que ler também. Essa é uma das coisas que eu quero voltar, sabe? A ler novamente e gastar tempo, ler pelo menos aí. Eu estava colocando talvez como meta uns 6 livros por ano, mas eu já perdi aqui, acho que é a meta. Mas tentar ler mais, sabe? Esse livro, ele fala muito do quanto nós precisamos aí sermos cheios muito da presença de Deus. Tem muita coisa que a gente ainda não viveu e que nós poderíamos estar vivendo com Deus. Mas isso requer de nós assim uma entrega do nosso tempo, né, com Ele, buscando mais do Espírito Santo. E nesse livro ele fala muito da necessidade de nós termos esse agir de Deus na nossa vida e como é aquilo que nós podemos experimentar aqui nessa terra, né? Não precisa ser só lá no céu, não. Nós precisamos trazer um pedacinho do céu para cá. E aí nós vamos ter uma igreja muito mais avivada. Nós seremos mais avivados, né? Que esse fogo, né? Ele venha e comece por mim, né? E esse livro é muito bonito. É um livro que eu recomendo que vocês leiam, porque eu creio muito nessa transformação, mas creio muito que a gente precisa dedicar esse tempo a Deus, mas Ele faz a maior parte de todo esse trabalho, desse processo aí. Muito bem, terminamos o capítulo 4, pessoal. Vamos para a prova aqui, as questões aí do capítulo 4. Vamos lá, então? Assinale a alternativa correta. Jesus Cristo é o Filho de Deus e doou sua vida por amor. Jesus disse que se a nossa vida é marcada pelas características dos que estão descritos nas bem-aventuranças, participamos do reino de Deus que foi propiciado a nós pela nossa encarnação. As adversidades que ele enfrentou foram, desde o início, superadas mediante o equilíbrio adquirido e sedimentado como um atributo da sua encarnação. O que vocês acham? Marcão? Como sempre, Marcão. Concordo. Também acho que é todas. Eu acho que todas são corretas também. Eu também acho que são todas. Pessoal, mas ali tá errada, 2 tá errada. Ah, tá escrito nossa encarnação. Isso aí. Então, vocês ficam prestando mais atenção aí. Ok, pessoal? Então, qual que tá correto ali? A 1 e a 3. A 1 e a 3? É 3. Isso A B. mesmo. Então, vamos para 2 agora. Assinale a alternativa incorreta. O reino é atestado por marcas de santidade no caráter. O reino é igualmente atestado pela implementação de valores sociais como justiça e a paz. O evangelho consiste em um novo plano de salvação. A última. Perfeito. A Tudo bem. última. Tá fácil, né? Assinale a alternativa correta. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou.
O homem foi criado natural e moralmente semelhante a Deus. Ao pecar, perdeu a semelhança moral que era a sua impecabilidade. Jesus desempenhou o tríplice ministério, profeta, sacerdote e rei. Jesus, o nosso Gol El hebraico resgatador. As três estão corretas? Todo mundo concorda ou tem alguém que discorda? Eu acho que é a 1 e a 2. A 1 e a 2, a terceira você acha que está errada? Eu fiquei na dúvida também por causa do hebraico que está escrito aí. Eu não sei. É? Quem mais? Todos estão certos. Todos estão certos. Todas estão certas, pessoal. Muito bem, todas estão certas, tá bom? Então a alternativa aí é a C. Escolha a sequência correta ali. Profeta, sacerdote e rei. B. Muito bem, Bem. isso mesmo. Alguma dúvida aí, pessoal? Tá tranquilo? Muito bem. Então, pessoal, nós fechamos aí o capítulo 4. Então, vamos dar uma olhada. Eita, não é isso aqui não. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 5, se eu achar, né? Então, aqui. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Jesus apresenta o Evangelho. Então, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos fundamentais da espiritualidade, na relação de Jesus com a palavra, o caráter de Cristo que nós devemos incorporar e a relação e intimidade que Jesus tinha com o Pai. Então, a gente vai passar aqui rapidinho, não vai dar tempo de passar muito, mas a gente já avança em alguns slides aqui. A palavra espiritualidade está baseada na palavra hebraica ruach, termo significativo, geralmente traduzido por espírito, que também inclui um campo de significados, até mesmo espírito, abrangendo também fôlego e vento. Falar sobre o espírito significa discutir sobre o que dá vida e ânimo a uma pessoa. Então, quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus criou o homem, ele, né, pegou um barro, moldou o homem, a Bíblia diz que soprou sobre as suas narinas, né, entregando a ele ali o espírito, e a Bíblia diz que então se tornou alma vivente. Então, o espírito é algo que vem de Deus. Toda vez que uma pessoa morre, esse espírito imediatamente volta a Deus. A pessoa, naquele momento, ela perde a vida, porque a vida está no espírito. Espiritualidade trata, então, da vida de fé, aquilo que a impulsiona e motiva, e que as pessoas consideram útil para sustentá-la e desenvolvê-la. Trata, então, do que anima a vida do cristão e o instiga a aprofundar e aperfeiçoar aquilo que no presente está apenas em seu início. Espiritualidade, pessoal, basicamente, quando nós estamos falando aqui da vida cristã, ela basicamente fala sobre o seu andar com Cristo, a maneira como você é guiado pelo Espírito de Deus agora. Então, se vocês pegarem a literatura, eles costumam fazer a seguinte ilustração, como se o homem então é formado corpo, alma e espírito. Quando o homem foi feito por Deus, o corpo, a carne, né, o corpo, ele transporta tanto a alma quanto o espírito de um lado para o outro. Então, a carne sempre é escrava, no sentido de que aquilo que estiver governando ali o corpo, ele se submete, ele se sujeita.
A alma, ela está ao centro da vontade, das emoções e o pensamento, a razão, e o espírito é aquilo que dá vida ao homem, é aquilo que então se comunica com o Espírito de Deus. Quando Deus fez o homem, a ideia era que essa comunicação do espírito ela fosse viva e real, né, a comunicação de Deus, o espírito letra maiúsculo, o espírito menor, e que o homem fosse governado pelo seu espírito. Ora, se o homem tem que ser governado por Deus, e se o espírito fala com o espírito, então o espírito do homem é que deveria governar. Quando o homem pecou, o espírito, então, a Bíblia diz que desconectou. Ele continuou, né, tendo ali a vida, né, física e tudo mais, mas algo se quebrou no mundo espiritual que era essa comunicação que ele tinha com Deus. Com isso, quem governou? Quem que assumiu o controle do negócio? A alma, ou seja, o homem passou a dominar com a sua vontade, com a sua razão, com o seu jeito de ser. Ótimo, legal. E o homem vive assim até se converter. Aí, a alma que já se acostumou a estar no controle, estar no domínio de toda a história, ela então quer continuar governando, mas a Bíblia diz que quando nós nos convertemos, o espírito é vivificado, ele é recriado, então ele passa agora a ter que comandar. Então, agora a alma ela tem que ir cedendo, ela vai abrindo, tem que ir abrindo espaço, por isso nós vamos morrendo a cada dia, para que o espírito passe a dominar. Falando de espiritualidade, é exatamente disso que nós estamos tratando. À medida que a alma, ela vai sendo ali, indo para a posição de serva, ela começa a obedecer o que o espírito manda. Então, quando o homem passa a ser de novo governado pelo espírito, agora ali a sua vida espiritual, ou a sua espiritualidade começa a ser plena. Então, a verdade é essa. A alma que então assumiu a posição de líder, ela precisa voltar para a posição de serva. E aí é a grande batalha nossa de cada dia, é o morrer todos os dias que nós estamos falando aqui. Espiritualidade trata exatamente disso. Espiritualidade é a prática na vida real de uma fé religiosa de uma pessoa. É o que a pessoa de fato faz com aquilo que ela diz que acredita. Eu creio nisso, então eu faço. Não são apenas ideias, ainda que as ideias, o conhecimento seja a base, ela trata de como a vida cristã ela é exercitada. É de fato aquilo que eu faço, né? As minhas atitudes que a gente já falou aqui. Resumindo então, é o reflexo de todo o empreendimento cristão em alcançar e sustentar um relacionamento com Deus, que inclui tanto um culto público quanto a sua devoção particular e os resultados destes na vida do cristão propriamente dito. Então, a nossa espiritualidade é de fato algo que o cristão precisa empreender, ou seja, ele precisa realmente se esforçar, se dedicar para aquilo. E ele então, com o objetivo, qual o propósito? Alcançar e sustentar um relacionamento com Deus, que não que não é suficiente apenas o culto, que eu vou na igreja, mas ela depende também da minha devocional particular. E aí, então, isso se reflete na minha vida cristã. Espiritualidade cristã. No cristianismo, a espiritualidade significa, de fato, viver o encontro com Jesus, né? O encontro, um relacionamento. A expressão espiritualidade cristã refere-se como a vida cristã e ela é entendida as práticas devocionais explícitas desenvolvidas com vistas a nutrir e sustentar esse relacionamento com Cristo. Quer dizer assim aqueles que são casados sabem muito bem o que eu estou dizendo, no sentido de que eu preciso me relacionar com a minha esposa, preciso conhecer a esposa, preciso dar presentes para a esposa, preciso olhar para ela, e a mesma coisa a esposa para o marido, né? Preciso prestar atenção nela, preciso passar tempo com ela, não é assim? No relacionamento, você com os seus filhos também, esse relacionamento é a forma que nós devemos ter as nossas práticas devocionais. Nós precisamos desenvolver isso.
precisamos passar tempo com o Senhor. A espiritualidade cristã pode, então, ser compreendida como a maneira pelo qual os indivíduos ou os grupos buscam aprofundar a sua experiência com Deus ou praticar a presença de Deus. Nesse livro, por exemplo, aí que eu comentei com vocês, ele fala muito de você buscar de um poder que hoje às vezes a gente não vive, você ter a percepção, né, da presença de Deus na sua vida em todo momento. Ele dá alguns exemplos, como por exemplo Ezequiel. Se você pegar o livro de Ezequiel, você vê o tempo todo Ezequiel dizendo assim: porque a mão do Senhor me levantou, porque a mão do Senhor me levou, porque a mão do Senhor me guiou, porque a mão do Senhor me orientou, porque a mão do Senhor estava em mim, o tempo todo. Ele estabelece, então, um relacionamento com Deus. Eu não fico esperando Deus só para coisas extraordinárias, mas eu trago Deus para aquilo que é ordinário na minha vida. Aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, Deus está ali comigo, me orientando. Deus, será que Deus está preocupado se eu vou queimar o arroz ou se eu não vou queimar o arroz? Sim, Deus quer fazer arroz junto comigo. Deus quer fazer o arroz junto comigo, como Ele quer pregar junto comigo lá em cima. Então, esse andar com Jesus o tempo todo, né, levando o seu pensamento cativo, tendo consciência da presença dEle, do quanto você precisa dEle, isso faz parte disso que nós estamos falando agora, que é a nossa espiritualidade. Vocês já devem ter ouvido falar assim, né, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: "Nossa, mas aquela pessoa é tão espiritual". Já aconteceu com vocês? Tem alguém na sua cabeça aí, Nath? Quando você pensa em alguém espiritual, quem que você vê na sua cabeça? Ninguém, misericórdia de Deus, não vem ninguém na cabeça dela. Não, meu notebook é muito lento, pastor. Eu estava esperando abrir o fone. Mas veio muito a minha mãe. A sua mãe. Eu tenho a visão da minha mãe desde sempre, quando se converteu, né? Ah. Lavando louça, orando, pondo roupa na máquina, orando. Até hoje, às vezes eu ligo lá durante a semana, ela está fazendo faxina, tem louvor tocando, e ela fala isso todos os dias. Quando às vezes, né, a gente dá uma desanimada, ela fala: põe um louvor, vai orando, vai fazendo, pede ajuda para Deus. E Não. ela é em tudo. E aí, Nath, esse tipo de pessoa que você vê na sua cabeça, essa pessoa espiritual, é a primeira pessoa que vem à sua mente quando a coisa, né, engrossa aí, quando a coisa não está bem, né? Você fala: preciso ligar para essa pessoa, porque essa pessoa vai orar por mim, que essa pessoa vai me ajudar, não é? É isso mesmo. Agora, a pergunta para a gente dormir. Você acha que você é a referência na vida de alguém como espiritual? As pessoas olham para você e dizem assim: nossa, o Reinaldo é espiritual. Hã? Vamos dormir então? Mas respondam aí, conforme for, pergunte para o Espírito Santo. Espírito Santo, será que eu sou referencial para alguém como espiritual? Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai, no nome de Jesus, graças, Senhor, nós te damos, agradecemos por essa aula. Te agradeço, meu Deus, por aquilo que o Senhor tratou no nosso coração. Oro para que o Espírito Santo de Deus nos ajude, Senhor, na nossa vida espiritual, que nós possamos, ó Pai, intensificar, melhorar, Senhor, meu Deus, experimentar, Senhor, coisas novas com o Senhor, experiências com o Senhor, a presença, a unção do Espírito Santo de Deus nas nossas pregações, quando nós fomos falar do Senhor. Pai, os teus servos no passado experimentaram tantas coisas tremendas e maravilhosas, Senhor. Nós também, Senhor, queremos ser a geração, Senhor, que também pode experimentar, Senhor, coisas maravilhosas e extraordinárias, Senhor, no nosso ordinário, naquilo que nós fazemos, Senhor. Em nome de Jesus, oro, Pai, para que acenda no coração de cada um daqueles que estão aqui comigo, Senhor, esse desejo de algo mais, Senhor, algo mais. O Senhor tem algo mais para nós. E em nome de Jesus, nós pedimos agora e clamamos ao Senhor por esse algo, Senhor, algo a mais, Senhor, que nós podemos experimentar em Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém?
Então, fiquem Amém. com Deus, um bom Amém. descanso Professora, aí para professora, eu só tô vocês. assustada com o pessoal do CEPIM, professora. Meu Deus. Tô É assustada mesmo? com essa galera. Senhor Jesus, tô com medo dele A Nath, agora. a Nath é de lá, então. Agora, Tira dessa aí, Nath, Fernanda. vai, Tira Pelo dessa amor aí, de Deus, Fernanda. abençoe. Joane, salva ele, Joane, por Tá favor. salvando essa galera aí. Professora, agora eu Boa vou mandar uma noite, foto pra gente. senhora que eu printei. A senhora fez o Marco chorar. Caiu uma lágrima do olho dele, você acredita? Eu É, printei. você Ah lá, conseguiu viu? É capturar aí. verdade. Ó. Nossa. Eita, Gente, Deus glória. abençoe.